Deus ele tem um controle do tempo. Só que a maioria de nós cristãos não acredita nisso na prática. Sim, tá? Inclusive você não acredita que Deus controla o tempo. Você quer ver? Eu vou provar para você que não. Vamos trazer um exemplo aqui, partindo da premissa, tá? Que foi Deus que disse, foi Deus que revelou. Não estou partindo da premissa de uma profetada, tá? De falsas revelações, tá? Vamos lá, vamos dar exemplos aqui. Deus disse, ó, a criança que está sendo consagrada ali, né, recebendo oração, ó, esse aqui, né, quando crescer, vai ser pregador. Essa aqui, né, vai louvar, né? Isso aqui vai ser, sei lá o que, quando crescer, sei lá o que, vai ajudar a obra e tal, tá? Vamos imaginar. Para acontecer isso, existe um tempo, né? Tem um tempo aí de, sei lá, 20 anos, 15, 30. Tem que ter um tempo, né? Porque ninguém nasce hoje pronto, né? Já nasceu, já deu um salto aí de 30 anos, não é assim, né? É todo um processo. Então Deus falou isso, Deus lhe garante, tá? Que isso vai se cumprir, tá? Obviamente a gente sabe que tem profecias que é condicional, né? E tem profecias que, né, a pessoa pode acabar adiantando, atrasando, mas mesmo assim, tá? Deus ele tem a presciência, então, tá? Deus ele garante, tá? Só que passa um minuto depois que a pessoa que foi usada por Deus acabou de trazer essa revelação, passou um minuto, vamos usar aquele meme, era 23:59, falou uma coisa, um minuto, a pessoa muda aquilo que Deus disse. A pessoa coloca Deus como mentiroso, sabe como? Através de um tema muito sério, que é o arrebatamento. Ou seja, pega o tema do arrebatamento, ensina errado e coloca Deus como mentiroso. Porque foi usado por Deus, falou que falou que ia acontecer tal coisa daqui a quando a pessoa crescesse, vai ser pregador, vai ser levita, sei lá o que, tá? Tem que ter um tempo aí de, sei lá, 20, 30, 15 anos, tá? Aí a pessoa vai e fala, que o arrebatamento pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, a qualquer momento, distorce a passagem, pega, né, no abrir e piscar de olhos, tá? Para tentar basear isso como hoje ou amanhã, sendo que não está falando disso, mas eu vou explicar. Ou seja, a pessoa chamou Deus de mentiroso. Ela está dizendo que Deus não garante cumprir a palavra dele, está dizendo que Deus não tem controle do tempo, Deus ficou refém do tempo, né? É como se Deus tivesse que pedir desculpa. Desculpa, meus filhos, não deu para cumprir essa profecia aqui porque, né, eu me enrolei aqui, acabei que calculei errado, o arrebatamento aconteceu. Só que Jesus fala que o dia e a data e a hora o Pai sabe. Obviamente, hoje agora Jesus está glorificado. Jesus disse, Pai, devolva a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Jesus também sabe, tá? Se ele não souber, ele não seria Deus, tá? Mas quando ele vem em carne, ele não estava 100% da sua glória, tá? Ou seja, muitos de nós cristãos estão chamando Deus de mentiroso, tá? Usando a temática do arrebatamento, que é uma temática muito séria, tá? Ou seja, olha a gravidade disso, que muitos têm pregado. Um assunto muito sério com o arrebatamento, só que eles conseguem pegar a mensagem séria do arrebatamento e transformá-la, tá, em, sabe, um motivo para chamar Deus de mentiroso. Não é que a pessoa faz isso, eu quero chamar Deus de mentiroso, mas de uma forma, sem perceber, ela está colocando Deus como mentiroso. E ela está tentando, né, não tem como, né, tá, né, tirando a onipotência de Deus, tentando tirar a onipotência de Deus. Ou seja, o que Jesus falou? Ai daqueles que chamam a verdade de mentira, mentira de verdade, né, aquele que acrescentar, né, ou diminuir, ou seja, alterar, ou seja, obviamente estão fazendo isso por ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então você tem que se arrepender disso, tá? Porque você chamar Deus de mentiroso é algo muito grave. Então toda vez que você for falar de um assunto sério, todo o evangelho é sério, mas se eu falar sobre arrebatamento, você não fala essa que Jesus pode voltar hoje ou amanhã, porque você falando isso, você está dizendo que Deus não tem capacidade para cumprir as promessas que ele prometeu. Você está chamando Deus de fraco, né? O braço dele se encolheu, agora ele não consegue controlar mais o tempo, né? Não vai dar para cumprir a promessa dele porque ele calculou errado. Ele calculou errado, né, a data da promessa ali, a data do arrebatamento. Ou seja, você tem que pensar muito bem antes de você falar uma besteira dessa, tá? Porque quando cita não abrir, não piscar de olhos, quando Paulo ele vai citar a última trombeta, ele cita que tem um mistério ali. O anjo, ele cita que quando o sétimo anjo tocar a sétima trombeta, vai se cumprir o mistério que Deus anunciou aos seus profetas, seus servos.
tá linkado. A sétima e a última é o mesmo evento. Se você contar de 1 até 7, qual que é a última? É a sétima. Tem uma galera aí que distorce, está criando heresia, afirmando que a última trombeta não é a sétima. Isso não tem base bíblica nenhuma, isso na verdade é uma heresia. Eles se aproveitam porque, como Paulo cita a palavra última, se Paulo citasse a palavra sétima, eles não iam ter como, ainda assim, inventar heresia, tá? Ainda não tem limite para heresia. Tá? Ainda assim, iam falar que a sétima que Paulo cita não seria a sétima, tá? Mas Paulo usa a palavra última, né? Acho que Paulo não imaginou que o povo era tão, né, falta de inteligência assim, é só fazer uma conta básica, né? Conta de 1 até 7, qual é a última? Sétima. Paulo cita o mistério de Deus, na sétima cita o mistério de Deus, ou seja, é o mesmo evento. Qualquer pessoa com uma consciência sadia, né, honesta, sem querer deturpar as escrituras, vai entender que é o mesmo evento. Mas a heresia está aí para distorcer, né? Então as heresias acabam causando a confusão no meio do povo. O povo perece por falta de conhecimento. Só que a pena, né, a caneta, né, a escriba, né, dos fariseus, né, foi adulterada. A própria palavra cita isso. Ou seja, os fariseus, aqueles que têm que ensinar a palavra, eles adulteram. Ou seja, você vê um monte de pregadores que ensinam errado, porque aprendeu errado, por ignorância, e outros porque, né, por teimosia mesmo, outros porque tem a missão realmente de introduzir heresia mesmo, né, infiltrados no nosso meio, tá? Então assim, então o povo acaba que fica sem instrução. Então como que eu sei e outros sabem? Porque a gente busca em Deus. Quando você busca Deus, Ele vai revelar, tá? Só que nem todos os cristãos têm essa paciência, têm esse desejo, esse anseio de buscar a verdade. Qual é a interpretação correta? Qual é a visão teológica correta? A gente não está nem aí para isso. Entendeu? O que meu pastor falou é o que eu considero como correta e fica nessa. Né? E não é assim que funciona. Então, eu falo muito sobre arrebatamento, né, de forma errada, tá? Porque é um assunto que comove, tá? É um assunto que muitas pessoas, na verdade, é movida pelo medo, tá? Eu fiquei sabendo recentemente, eu não sou daquela época, né? Eu não cresci, né, na igreja, né? Mas eu fiquei sabendo, né, que de épocas passadas aí que cristãos iam para a igreja com medo. Acreditavam que nem iam voltar mais, acreditavam que o arrebatamento ia acontecer naquele culto ou no culto seguinte. Era uma coisa assim que a pessoa tinha um medo, né, que poderia ser arrebatada a qualquer momento. Você acha que Jesus quer que você fique assim? É sério? A promessa de Deus do corpo glorificado, da ressurreição, do arrebatamento, você acha que Jesus quer que a gente fique com medo? Deus te faz uma promessa para você ficar com medo? É isso? Mas é isso que estava acontecendo com muitos cristãos na época. Tá? Com medo, tá? Do arrebatamento. E até hoje muitos têm, tá? Se tá gerando medo, tem algo errado, porque as promessas de Deus não geram medo. Então, o que tá errado nisso aí? Heresia. Tá ensinando o tema errado, ou seja, a doutrina do arrebatamento está sendo ensinada de forma errada. Por isso que ela está gerando medo, tá? Você pode ver que a grande maioria dos pré-tribulacionistas morre de medo de perder o arrebatamento, porque não se garante em ser fiel até a morte. Você pode ver. A grande maioria é assim. Ou seja, que doutrina é essa que não te estimula, né, a morrer por amor de Jesus? Doutrina totalmente contrária, tá, ao que Jesus e os apóstolos ensinaram. De fato, muitos não vão precisar morrer fisicamente, tá? Vão sobreviver, por exemplo, né, durante 1260 dias no deserto, né, uns serão guardados. O anticristo não vai poder entrar naquela localidade ali, né, no esconderijo do Altíssimo, tá, debaixo das asas do Onipotente, né? A mulher recebe 2 asas da grande águia, né? Ali tem uma simbologia que envolve até o passado, né, quando Herodes mandou matar os primogênitos, Maria fugiu para o deserto. No futuro representou o sistema diabólico, né, perseguindo os cristãos, tá? Uns, Deus vai guardar em localidade, outros vai ser realmente, literalmente, né, num local reservado por Deus, um local físico, tá? Então, assim, estes, tá? Muitos, vamos dizer muitos, sim, realmente não vão ser mortos, não vão ser mártires. Mas você vê que a grande maioria foi assim desde o princípio, e você vê que as próprias duas testemunhas que profetizam pelo Espírito de Deus, ou seja, o Espírito de Deus está nelas, tá? Elas são mártires, dão testemunho através do mártir. Elas sofrem a ira de Deus? Não, elas sofrem a ira do anticristo. A ira de Deus é para quem aceitar a marca
Da besta recebeu o nome e o número para quem adorar a besta. Tá? A ira de Deus é para esse. Você vê o povo de Israel no Egito, eles não sofreram a ira de Deus. Tá? Foram perseguidos, Faraó, o anticristo perseguindo, né? Moisés e Arão ali como a figura das duas testemunhas, simbolicamente, óbvio que não aconteceu tudo exatamente igual, né? Moisés morreu, Arão morreu, foi morto pelo anticristo, né? Não foi, tá? A história é a história. Agora Deus vai pegar pontos da história para indicar, para ter um link, tá? Com profecias no futuro. Por exemplo, o mar se abrindo. O que o mar se abrindo representa? Representa o arrebatamento, tá? Representa a ressurreição e o arrebatamento, né? A terra prometida, o milênio. Só que no milênio, né? Nós seremos castigados? Não. Nós que tiver corpo glorificado, não. Tá? Então, assim. Só que eu já vi pré-tribulacionistas ensinando, tá? Que o arrebatamento, né? Que o mar se abriu no arrebatamento. Só que não ensinou que antes do mar se abrir, Faraó estava perseguindo o povo. Ou seja, o anticristo perseguindo o povo. Ou seja, o que é isso? Desonestidade intelectual. Não é possível que a pessoa não pensou nisso, não percebeu isso. Ela ocultou uma verdade e pregou só uma, induzindo o povo ao engano, ao erro, tá? Porque claramente, se você diz que o mar se abrindo representa o arrebatamento, mas todo mundo sabe que Faraó primeiro persegue o povo. E Faraó representa quem? O anticristo. Então qual que é a lógica? O anticristo persegue o povo, depois vem o arrebatamento. Sim, essa é a lógica. Mas algum pré-tribulacionista tem coragem para falar isso? Tem. Então falar sobre arrebatamento é muito bonito, né? A igreja gosta, a igreja se comove, se emociona. Mas você falar errado é muito feio.